Olá, gente, tudo bem? Tô aqui gravando meu primeiro vídeo aqui no YouTube, mostrando meu rosto. E como vocês podem ver aqui, tô com um cachecolzinho aqui, ó. O que tá escrito aqui? Será que tá aqui a taça da Copa do Mundo FIFA Vancouver? Tô falando aqui de Vancouver, sou brasileiro, mas moro há 7 anos aqui no Canadá. Tô fazendo um vídeo, primeiro vídeo, né, de um conteúdo mais longo em meio a uma Copa do Mundo, e o conteúdo não é futebol. É sobre isso aqui, mas eu estou utilizando isso aqui para fazer uma introdução, né, me apresentar. Sou brasileiro e moro aqui em Vancouver há 7 anos, e eu tenho uma página no Instagram que chama X-Men Expresso. Desde que eu mudei para cá, eu sinto... Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas pelo menos aconteceu comigo, assim. Eu comecei a sentir uma certa nostalgia, sentir uma falta de, sei lá, de uma certa forma de me reconectar com algumas coisas que eu gostava, na infância. Não sei, mas de um tempo para cá eu tenho voltado a ler quadrinhos. E eu sou uma pessoa que já gosto muito de cinema, já sempre consumi muita questão de super-heróis no videogame, no cinema, né? E tô voltando de uns tempos pra cá, tenho lido bastante coisa. Acho que o fato de você estar morando fora também, você tem mais acesso às coisas e tudo. E eu tô querendo compartilhar essa experiência minha aqui no YouTube. Eu tentei fazer isso no Instagram, eu não tô desistindo não, mas tá muito parado o meu Instagram. A página chama X-Men Expresso. Chama X-Men Expresso por quê? Porque eu sou fã de X-Men, obviamente, e porque eu trabalho com café. Essa é uma paixão minha também. Eu trabalho com café já tem 10 anos, 11 anos. Foi o café que abriu as portas para mim aqui no Canadá, para emigrar. Então, eu não sei como é que vai chamar esse canal. Estou fazendo da minha conta do pessoal do YouTube, mas a ideia minha é que eu quero falar mais. Eu acho que eu quero fazer um conteúdo onde eu falo mais sobre as coisas que eu gosto. Nesse caso aqui vai ser quadrinho, mas não estou me prendendo a nada, a ser um canal de quadrinhos, não é isso. Mas eu vou falar bastante de cultura pop, cinema, posso falar de música, posso falar sobre café. A ideia é assim, sentar aqui na minha mesa, ligar a câmera, relaxar, tomar meu café, meu cafezinho tá aqui, deixa eu dar um gole. E nesse primeiro vídeo, quero fazer um vídeo mais rápido, é sobre isso aqui, e eu não quero perder o timing do filme da Supergirl que vai sair. Falar rapidamente sobre o Lobo, e não do personagem, mas a minha história com o Lobo, né? Eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90, eu era criança, né? E a gente, nos anos 90 ali, eu não sabia disso, né? Hoje quando a gente tá vivendo aquela coisa, ainda mais quando criança, a gente não entende muito bem o contexto das coisas. Mas era uma época que a Image estava em alta e estava influenciando muito o universo, tanto da Marvel quanto da DC. E os anti-heróis estavam em alta nessa época, né? Era o Wolverine e o Lobo. Eu acho engraçado pelo seguinte, porque a primeira vez que eu vi o personagem foi numa revista Wizard que eu comprei, que eu já, desde criança, eu não sei porquê disso, eu já gostava da estética do heavy metal. Eu nunca tinha escutado música pesada, ninguém na minha família tinha um histórico de gostar de música pesada, mas eu me lembro, e isso tem tudo a ver aqui, ó,
que eu vou falar também é o seguinte, aqui, ó. Tá aqui minha caneca aqui, ó. Sepultura. Sepultura é de Belo Horizonte, de onde eu sou. E a banda, ela é de uma região onde eu nasci e cresci, né? Lá de Belo Horizonte. Então, eu também não tinha muita consciência disso, mas de que desde os anos 80 a cena de heavy metal era muito grande em Belo Horizonte. Tinha várias bandas de metal. E tinha um vizinho da minha avó. Quando a gente ia pra casa da minha avó, era um menino adolescente, eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade, ele devia ter uns 14 anos. Deve ser 14 anos, né? Porque é quando a gente tá adolescente, rebelde. E ele era metaleiro, então ele tinha cabelo grande, corrente, camisa do Pantera. Eu achava o máximo, entendeu? Eu achava. E eu ficava querendo escutar as bandas lá que ele gostava e tal. Era uma época também que o RPG tava em alta também, Dungeons and Dragons e tal. Eu ficava fascinado com essa coisa, porque ele gostava também. Então, quando eu vi na Wizard, cara, o design do lobo, primeira vez, aqui eu tô mostrando aqui já de cara a primeira história aqui desse livro aqui, dessa edição, que é uma coletânea de 2 histórias que tem 4 capítulos cada um. Então, aqui, ó, The Last Kizarian. Como é que eu vou falar isso em português? Kizariano? Então, assim, olha aqui o design, cara. Já é um negócio muito heavy metal, né? Ele tem uma roupa meio... O lobo aqui tá parecendo tipo um Leme do Motorhead, pô. Então isso aí já me pegou de cara. Já me pegou muito. O lobo, falando rapidamente, né? Não fiz uma pesquisa profunda, não. Mas eu sei que ele é um personagem que se criou nos anos 80, né? Ele não tinha esse design. E nos anos 90, quando saiu essa primeira edição, aí é o lobo do jeito que a gente conhece aqui, né? Tá aqui. E, cara, eu nunca li quando criança nenhuma historinha do lobo. Quando criança, eu lia bastante Batman, Homem-Aranha. Eu não tinha muito acesso a outras coisas, porque eu comecei a ler em 94, por aí. Então, assim, muito criança. Então, você não pode ir em qualquer banca. Eu não conseguia ir em qualquer banca e tudo. E a banca de jornal que eu ia era uma banca que tinha lá perto de casa, né? Perto da casa da minha avó. E quando eu era criança, meu pai, ele faleceu. Eu era muito novinho, eu tinha 11 anos quando ele faleceu. E quando ele faleceu, eu sou mais velho lá de casa, né? Então tinha o meu irmão, que tinha 9 anos de idade, passou um corvo aqui em Vancouver é cheio de corvo. Eu tomei um susto com ele. Hoje em dia eu gosto deles, antigamente eu não gostava não, hoje eu me dou bem com eles. Eles são metaleiros também, né? Mas então, meu irmão tinha 9 anos e minha irmã 3. Então a gente era muito novinho e minha mãe tinha que continuar trabalhando. Então o que acontecia? Ela ia trabalhar, a gente ia para a escola de manhã, ela ia trabalhar e à tarde a gente ia para casa da minha avó. Porque a gente não podia ficar sozinho, não tinha almoço e tudo, a gente almoçava lá, ficava à tarde lá. E, assim, graças a Deus, a situação financeira nossa não era muito boa, mas graças a Deus, assim, porque assim, a gente não podia fazer nada, não tinha, na casa da minha avó não tinha outras crianças e tudo, então era um pouco solitário, né? Mas graças a Deus, minha avó, meus avós, né, tinham uma condição financeira boa que eles tinham TV a cabo, por exemplo, que não era uma coisa muito comum, né, na vida de qualquer brasileiro ali dos anos 90, mas a gente tinha uma TV a cabo, então a gente se distraía muito assistindo desenho animado e tudo, né? A gente gostava de videogame, mas lá não tinha videogame, não tinha criança mais lá.
Meus primos, né, só ia no final de semana, isso era dia de semana, e a única coisa que eu podia fazer, que minha avó também era muito protetora, era ir na banca de jornal, que era literalmente atravessando a rua da casa da minha avó. E eu adorava a banca de jornal, eu gostava de ver as capas de revista em quadrinho e tudo, então, igual que o futebol aqui, álbum do Campeonato Brasileiro, comprar figurinha, eu amava banca de jornal. Então, era uma senhorinha que era dona da banca de jornal, ela já me conhecia minha avó, né? Então, eu comprava revista em quadrinho lá, comprei essa Wizard que tinha um lobo, e aí, eu não sei quando foi isso, se foi na mesma edição da Wizard, mas eu lembro do anúncio da Marvel vs DC. Então, aí eu ia lá nessa senhora e falava assim, ó, você tem que comprar, vai ter uma edição que chama Marvel vs DC, você tem que comprar isso pra mim. E eu, assim, na minha ingenuidade, né, eu achava que ia ser uma edição, você pensa, uma criança de 11 anos de idade, você vai ter o Batman contra o Capitão América, você vai ter o Hulk contra o Superman, você tem que ver isso, né? Era uma saga completamente caça-níquel, porque a Marvel DC estava na baixa por causa da Image Comics, e quem... Não, às vezes você nem precisa ter lido isso, ter vivido isso, mas todo mundo sabe que não foi bom, foi só para ganhar dinheiro. E eu fiquei muito frustrado, foi com a luta do Lobo com o Wolverine, porque era a primeira vez que eu ia ver uma historinha em quadrinhos com o Lobo, e ainda por cima lutando contra o Wolverine, e a luta durou 2 páginas, eu acho. Eu posso estar exagerando, mas assim, foi um negócio ridículo. Eu sei que eles estão num bar, aí tem um balcão, aí eles saem rolando pra de trás do balcão, você não vê eles, aí a luta termina com o Wolverine pegando charuto, enfim. Bom, então a minha experiência com o Lobo era essa, entendeu? Mas, voltando a ler quadrinhos, né, aqui em Vancouver e tal, eu sempre fiquei pensando nisso, falei assim, gente, os anos 90 tá em alta, isso é inegável. A gente tem o X-Men 97, que tá em alta, que é baseado na animação dos anos 90, que é por causa disso que eu gosto de X-Men. Você vê que a Disney Plus, a Disney já está começando a observar assim, que nós, né, que está nos 30, nos 40, a barba branca não deixa. Aliás, eu nem preciso esconder a idade, né? Eu falei que o meu pai morreu em 96, e aí eu falei quantos anos que eu tinha, pronto, né? Então, assim, a gente tá com 30 e alguma coisa, 40, a gente tá consumindo, né, esse tipo de entretenimento, de quadrinhos e tudo, e eu tenho visto isso, assim, que a Disney Plus com o X-Men 97 e o Demolidor também, foi uma série bacana, que é um personagem mais adulto, umas histórias mais baseadas na época do Frank Miller. Não li ainda, quero ler. Mas eu sinto assim, cara, por que não aproveita um lobo, né? Na verdade, eu nunca entendi por que o lobo nunca virou um Wolverine, assim, sabe? Um personagem que durou não só na questão de quadrinhos, mas de ter uma série interessante. Eu acho ele pouco aproveitado, sempre achei isso. Quando saiu isso aqui, eu falei assim, cara, vou ler, vou comprar, porque eu tenho interesse nisso, não li na época e tudo, e eu nem percebi isso aqui, ó. Né? The Main Man Supergirl. Nem percebi, e o que eu tava pensando é exatamente o que o James Gunn tá fazendo, cara. E... outra coisa. Tem um amigo meu daqui... ele morou aqui em Vancouver, mas ele é de outra cidade. Uma vez eu fui encontrar com ele,
que ele mora em Calgary. E de vez em quando ele vem para cá, para Vancouver, e quando ele vem a gente senta para tomar um café, conversar. E dessa última vez que ele veio, eu fui tomar um café com ele, eu já estava lendo muito quadrinho, né? E eu não sabia que ele gostava de quadrinho. Então eu cheguei mais cedo na cafeteria e tava com uma revista do X-Men. Aí ele falou, pô, você tá lendo X-Men, John Byrne, cara? Pô, eu tava lendo uma história em quadrinho do Superman. Ele é bem da DC, assim. E aí eu falei, pô, cara, aí mencionei disso aqui do Lobo e tal. Aí falou, cara, não, tá saindo uma run do Lobo. Tá saindo uma run do Lobo nova. Aí eu fui fazendo essa conexão, assim, sabe? Falei assim, não, faz sentido. Essa coisa que eu tava pensando, entendeu? Esse é o momento do Lobo voltar. Né? Que os anos 90 tá em alta. Né? Eu acho que tem uma certa nostalgia e tudo. E, cara, quando eu vi no trailer da Supergirl o Jason Momoa, cara, a minha expectativa é muito alta para que o personagem dele seja legal no filme. Aliás, vou assistir o filme e tô aqui com um quadrinho que é baseado no filme, né? Que não tem um lobo aqui. Eu não li ainda, tá? Mas eu sei que não tem um lobo aqui. Foi exatamente isso. Eu acho que a jogada é: vamos voltar com o lobo. A gente tem uma run do lobo. Vamos colocar no filme da Supergirl. Ver como é que vai ser a reação do público, se vai gostar ou não. Se não, se gostar, pode ter uma série, um filme dele. E aí, para pessoas como eu, que não conhecia, tá aqui a coletânea são 2 histórias aqui, cada uma 4 capítulos, né? Então a primeira aparição e, cara, sensacional, sobretudo a primeira história. A segunda história, eu não vou mentir para vocês que eu acho mais fraca em relação à primeira, e eu vou comentar mais para frente no vídeo, mas ela me deu uma sensação de tipo assim, sabe quando você pensa assim, talvez seja esse o motivo que o lobo não teve uma vida muito longa, né? Por que eu tô falando isso? Acho que eu já vou falar direto. A primeira história eu achei ela melhor construída e o humor mais bem dosado, né? O lobo, ele é um personagem, ele é um anti-herói. Ele não é um anti-herói igual o Wolverine, né? Ele é mais psicopata, louco e é mais violento, né, do que um Wolverine, né? Assim, e uma coisa que eu achei legal, tá vendo aqui, ó, nas primeiras páginas aqui, o lobo tá segurando esse livro aqui, que é uma autobiografia dele. E aí, nessa história, eles já utilizaram um recurso que você vê no Watchmen. Quem leu o Watchmen vai entender quando na história tem aquela parte da banca de jornal, aí tem um menino lendo um gibi, né? E aí a gente lê o gibi que ele está lendo. Foi meio confuso essa explicação que eu tô falando, mas quem leu o Watchmen deve ter entendido o que eu quis dizer, e quem não leu o Watchmen, pô, tem que ler. Tem que ler. Quando eu li o Watchmen não tem muito tempo atrás, mas exatamente quando retomei essa questão do quadrinhos, foi uma das primeiras coisas que eu li. Então ele utiliza esse recurso. O que eu quero dizer com isso? Tem a biografia dele, e enquanto a gente está lendo, é como se a gente estivesse lendo a biografia dele aqui, ó. E aí já explica toda a história do personagem, que ele é de Kizarnia, e Kizarnia era um planeta perfeito, onde tudo era maravilhoso e tal, não sei o que, e ele nasce, e ele é o verdadeiro demônio, e ele come o dedo da enfermeira,
quando ele nasce, e completamente psicopata, e mata todos os habitantes de Kizarnia, né? Aqui tá aqui, ó, capítulo 2 da biografia, Overkill. Ele matando toda a população. E a construção dessa história aqui, dessa primeira história, eu acho muito bacana, né? Ele já mostra, já dá um senso grande também do universo que o lobo vive ali, né? Então é uma questão mais intergaláctica, as histórias do lobo, né? Então ele é um mercenário. Ele é um mercenário que, apesar de ser um psicopata louco, que gosta de matar, ele tem uma virtude muito grande, é que ele não descumpre um tratado. Se ele prometeu uma coisa, se você tratou uma coisa com ele, ele vai cumprir. Então, ele é um mercenário muito útil para Legion. Legion é uma sigla que se estende para Polícia Intergaláctica. Deixa eu ver aqui, eu tinha até visto aqui no meu computador qual que é o significado inteiro. Mas é uma espécie de polícia intergaláctica, meio informal. Então já tem a apresentação de quem que é esse líder aqui, né? Achei muito bacana, tem uma reviravolta, porque na verdade ele é contratado para resgatar uma pessoa, né? Mas chega lá para resgatar a pessoa, é assim, olha aqui, não, antes do... Nossa, olha esse desenho aqui, cara, que sensacional. Sensacional, bicho. Ele vai resgatar uma pessoa e quando ele chega lá, é uma Kizariana. É exatamente... E ele fala assim, poxa, mas eu achei que eu tinha matado todo mundo e eu esqueci logo você, que é a professora dele do pré-primário. E é ela que escreveu a biografia dele. Então, um outro recurso que utiliza para apresentar o personagem aqui tem um histórico escolar dele, que é sensacional também. Aqui, ó. É como se fosse toda escrita a caneta, tá vendo? Então, assim, é bacana porque tem um certo humor e tá apresentando o personagem através, assim... Aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, qual que é a nota dele em filosofia? Z. Quando é questionado, vou traduzir aqui, quando questionado sobre filosofia, nossa, mas a letra aqui é bem esquisita, né? Quando é questionado sobre uma questão filosófica, ele mata o estudante que está interrogando ele. Aí, por exemplo, química. Tem um conhecimento muito grande de explosivo e instrumento de tortura, que gosta de demonstrar nos outros. Então, assim, é completamente violento, é meio over the top, mas o humor quebra muito dessa violência toda, né? Você vê até, inclusive, que o desenho, os traços desses desenhos são muito grotescos, é tudo muito feio, né? Mas o humor quebra muito disso. E, como eu falei, nessa primeira história apresenta bastante coisa do universo e tal. Aqui, ó, galera. Aí aqui é ele pegando o prontuário dele de escola, tá vendo? Aí ele alterando tudo, alterando as notas e tal. Né? Então essa história tem uma reviravolta, né? Com a professora dele do pré-primário e tal. Então já... eu acho bem mais elaborado do que a segunda. A segunda história, por que eu tô falando que eu tenho uma suspeita do que pode ter acontecido com o fracasso? Será que a gente pode falar que o lobo fracassou porque ele não teve uma continuidade tão grande, igual... Eu tô sempre usando o Wolverine, porque é um outro personagem, um anti-herói grande, né?
Eu acho que a segunda história, ela foi para um nonsense muito grande. Ela é engraçada, ela é bastante engraçada, inclusive, porém, essa sequência, essa narrativa, enquanto uma história, igual da primeira, que tem um certo humor, mas apresenta outros personagens, vilão, universo, essa história aqui ela já vai para um humor muito nonsense, muito nonsense. É muito divertido, vou resumir mais ou menos, mas o lobo sai em uma missão e morre. E quando ele morre, ele vai pro inferno, né? O lobo tem que ir pro inferno, né, gente? Um lobo ir pro céu não tem condições. Uma pessoa que matou um habitante inteiro do planeta dele, não tem outro jeito. Só que quando ele vai pro inferno, o pessoal não aguenta, o diabo, os demônios, não aguenta ele lá no inferno. E, na verdade, ele começa a gostar de estar lá. Então, já não faz sentido ele estar no inferno. Então, toda a trama da história é tipo assim, o que nós vamos fazer com o lobo? O inferno, ninguém quer ele no inferno, no céu também não quer. Então ele fica morrendo, ele fica voltando e ele volta à vida. É como se ele reencarna de uma outra forma. Eu não quero dar spoiler não, porque é engraçado. Mas é um pouco nonsense, assim, entendeu? Eu acho que no final da coisa, a piada desse looping tudo vai perdendo um pouco, vai cansando, né? Mas em questão do desenho, a estética e tudo, mais uma vez, sensacional. As questões de todas essas partes de ação e tudo, sensacional, sensacional. Cara, tem uma coisa, vou fazer só uma referência aqui, só um parênteses aqui. Essa da primeira história aqui, ó, tem até um personagem aqui que é um Elvis. Ele chama Elvis, aí tem esse cabelinho e tudo. Essa estética aqui, esse traço do desenho, me lembra muito quando eu era criança, o meu tio tinha um vinil, que era uma coletânea de bandas New Wave, tinha The Cars, tinha Divo, tinha The Pretenders, e chamava Mamão com Açúcar. Mamão com Açúcar. New Wave Mamão com Açúcar. Quem quiser dar um Google nisso, cara, a capa do disco, a contracapa é igual. O traço é igual, cara. Sobretudo igual esse Elvis, essa professora dele aqui, é um negócio meio quadradão. Enfim, é só uma referência, me lembrou, assim. Até nisso, isso também somou, assim, dessa coisa da nostalgia, mais uma vez, né? De remeter à infância. Enfim, eu fiz esse conteúdo aqui, eu não sei se isso sai no Brasil, não sei, acho que não. Eu comprei aqui no Canadá, tá aqui o preço aqui, tá vendo? Tá até no dólar americano e canadense. O que eu posso dizer? Se isso tiver saído pela Panini, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu sei que a Panini lançou um ônibus, né? De tudo dos anos 90, do Lobo. Eu não sei em questão de qualidade, de papel e tudo, mas enquanto quadrinho, história, ilustração, cara, é sensacional. Sensacional. Como falei, a segunda história é um pouquinho abaixo em relação à primeira. E o que eu quis dizer também sobre o que pode ter acontecido, porque eu realmente não sei. Eu posso até ver um vídeo depois para saber o que aconteceu. Mas eu entendo que se você vai só pro nonsense, não se sustenta um personagem, né?
mas eu acho que foi válido comprar isso aqui. Eu não vou comprar as run do Lobo porque eu tô lendo bastante coisa, mas eu tô torcendo muito para que ele volte, apareça no cinema ou numa série, dê certo no filme aí que vai sair da Supergirl. E eu tenho um aplicativo aqui da... Deixa eu até mostrar isso aqui. Isso também eu acho que não tem no Brasil, cara. Isso deveria ter, cara. Agora, quem lê em inglês tem um VPN, você pode até assinar, né, cara? Que é isso aqui, ó. É um aplicativo. É um aplicativo da Marvel. É tipo um Marvel Unlimited. Então eu leio tudo que sai da Marvel, eu leio por aqui, ó. Aliás, aqui, ó, tá vendo? X-Men... Opa, peraí. Aqui, ó. Eu tô lendo A Era do Apocalipse, porque eu sei que o X-Men 97, né, vai ter bastante referência, então tô lendo tudo. Vou fazer um vídeo sobre isso também, pretendo fazer, né? Mas sobre isso, tem um outro aplicativo que tem aparecido no meu Instagram, propaganda e tudo, que aí eu leio mais coisas. Inclusive eu leio coisa da Image, da Dark Horse, eu leio coisa da DC, que é o mesmo serviço da Marvel. Então, para mim, comprar todo mês uma revista de qualquer super-herói, eu tenho que... eu não posso... Até por questão de espaço aqui, né? No meu apartamento é meio difícil. Então eu prefiro material físico, comprar umas coletâneas assim, umas edições, né, especiais e tal, igual o da Supergirl aqui, que eu vou ler e vou fazer um vídeo também. Gente, o vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, então é isso, primeiro vídeo, e não vai ser o último não. Eu vou continuar fazendo, quem estiver assistindo, beleza. Se não assistir, eu vou continuar. É assim mesmo, porque isso aqui é terapêutico, igual eu falei, quando você tá sozinho e tudo, é gostoso, entendeu? Pra mim, tá sentado aqui, relaxado, tomando meu café, falando das coisas que eu gosto, e é isso. Muito obrigado, tchau, tchau.